Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e este homem era procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para se hospedar em uma casa de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Amém, irmãos? Amém. Nós olhamos para esta palavra, uma palavra conhecida a respeito de um homem chamado Zaqueu. Esta noite eu quero trazer à memória dos irmãos o que o Senhor Jesus ele provoca na vida do homem, o que Jesus ele faz na vida do homem que abre o seu coração ao Senhor. Zaqueu era um homem rico, como diz a Bíblia. Zaqueu, na época, ele tinha tudo o que ele precisava. Tinha bens, propriedades, tinha animais, tinha casa. Se fosse nos dias de hoje, estaria vivendo em uma regalia tremenda. Estava pisando em favos de mel. E Zaqueu, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque o homem, a mulher que vive neste mundo pode ter a maior riqueza desta terra, mas se ele não tiver Jesus, de nada vai adiantar. Agora imagine uma pessoa que é pobre e ainda sem Jesus. Como que não fica a situação desta? Mas eu quero dizer nesta noite de hoje que Zaqueu, ouvindo que Jesus estava passando, a Bíblia diz que Zaqueu é um homem de pequena estatura, um homem pequeno, e quando ele viu aquela multidão, ele não conseguiu alcançar com seus olhos a Jesus Cristo, o qual ele esperava ver, o qual ele esperava ter um diálogo com o Senhor. Só que ele não conseguiu se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então Zaqueu, ele logo pensa, ele logo imagina, ele logo deseja correr à frente aonde Jesus ia passar. E ele então resolve subir em uma figueira para poder ver a quem, irmãos? Jesus. Zaqueu sobe naquela figueira e espera em prontidão naquele lugar. E de repente Jesus vem. Quando Jesus vem, Jesus olha para aquele moço e começa a ver as suas necessidades. Assim como também Jesus, quando olha para nós, Ele sabe e conhece a nossa necessidade.
E Zaqueu disse: olha, eu tenho a certeza que eu estando aqui, eu vou poder pelo menos ver a face de Cristo. Zaqueu então está esperando pelo Cristo, o Senhor Jesus. E quando Jesus chega perto daquela figueira, Jesus para e olha para Zaqueu. Jesus começa a contemplar Zaqueu em cima daquela figueira. O moço que não conseguia alcançar Jesus com os seus olhos. O homem que não conseguia se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então, naquele momento, ele se depara diante do Senhor Jesus Cristo, porque o seu coração, ele se alegrava, o seu coração queimava de desejo e vontade de se aproximar de Cristo Jesus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus olha para Zaqueu, e Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que Jesus, ele se convida, mas antes que Jesus entra na casa dele, Jesus manda que ele desça. Descer é muito importante, e muitas pessoas não querem descer. O que é descer, pastor? Descer é você se humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso. Zaqueu estava no alto, Zaqueu estava em cima, mas em cima quem deve estar, quem deve governar, quem deve orientar, quem deve ajudar, quem deve apoiar, quem deve alegrar a tua vida é Cristo Jesus. Nós olhamos de baixo para cima. E Zaqueu estava em cima e Jesus estava embaixo. Então Cristo convida Zaqueu: desce, precisa descer para que eu possa entrar na tua casa. Eu sei que não é fácil descer, eu sei que muitas das vezes dói descer, porque quando se fala em descer, se fala em se renunciar. Quando se fala em descer, se fala em abandonar muitas das coisas. Quando se fala em descer, se fala chegar mais próximo ao Senhor, ter intimidade com o Senhor na sua vida. Quando se fala descer, se fala que nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos mais buscar a presença do Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra, Zaqueu se sente tão alegre e satisfeito. Zaqueu se sente tão contente por Jesus se convidar para ir à casa de Zaqueu. Lá em Zaqueu olha para o Senhor Jesus Cristo e diz assim: Senhor, você sabe que eu sou cobrador de impostos, e eu estou pronto, eu estou decidido, eu quero dar metade dos meus bens para as pessoas pobres. E se eu tenho roubado, se eu tenho tirado de alguém indevidamente, eu estou pronto para retribuir 4 vezes mais. Olha o coração aquebrantado de Zaqueu, olha a vida de Zaqueu, olha o momento que ele tem um encontro com Zaqueu, olha o momento que Jesus começa a trabalhar na vida de Zaqueu. Quando nós olhamos para dentro de nós, irmãos, Jesus, ele vem trabalhando há anos, há meses, há dias em nossas vidas, e todo o tempo ele está trabalhando para que você e eu possamos melhorar na presença do Senhor, porque nós precisamos descer. Quando se fala em descer, se fala em tomar uma posição. Você é uma pessoa em Cristo Jesus, que você tem tudo para ser.
Você tem tudo para adquirir. Você tem tudo para receber da parte do Senhor. Às vezes você pode até mesmo olhar para dentro de você. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão pequenos. Às vezes chegamos diante de pessoas, eu falo porque eu já senti. Você se sente um nada, mas quando você olha para Cristo Jesus, você começa a se igualar com a igreja, porque nós, como diz a Bíblia Sagrada, somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e cada um de nós temos algo muito importante a realizar na obra do Senhor. Às vezes você pode até mesmo dizer: isto é impossível, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não consigo de maneira nenhuma se levantar. Mas você quer se levantar, você quer crescer, você quer aparecer na presença do Senhor, olhando para Ele, olhando para você, Ele, e dizendo: eu te amo, desça depressa, porque Deus tem uma obra para realizar na tua vida. Aleluia. Na tua vida. Quando nós vemos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 27, quando Jesus tem um encontro com aquele jovem rico, e ele começa a colocar o seu sermão, e aí alguém diz entre os outros: olha, quem poderá se salvar? Jesus olha para aquele povo e diz assim: olha, o que é impossível ao homem é possível a Deus. É possível a Deus. Às vezes nós sentimos tão inferior, mas se você estiver em Cristo Jesus, o Salvador, você vai ver que você não é diferente do teu irmão. Tem um hino que as irmãs cantam, que na vida, na mão do crente, qualquer coisa vira arma, sim ou não? Qualquer coisa vira arma. Agora pega o que você tem de mais precioso e começa a mostrar para o Senhor o que você quer fazer. Se você olhar para as tuas mãos e dizer: Senhor, me mostre com os olhos da fé, você vai poder notar que nas tuas mãos existe um poder, que não tem nada que impeça esse poder sobre a tua vida. E este poder está sobre você. Você tem o poder de orar e repreender. Você tem o poder de orar e pedir a Deus para que este gigante ele desça da tua vida, que ele saia da tua vida. Às vezes o egoísmo, às vezes o orgulho, às vezes, irmãos, a vaidade, às vezes a carne alvoroçada, e te coloca numa posição que você se sente importante, que você se sente grande. Nós não podemos fazer desta maneira, porque a própria palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo das mãos potentes do Senhor, e no tempo certo ela te exaltará. O que terás de ser, será. Mas se humilhe, desce na presença de Deus. Comece a descer. Quando nós se falamos em pequeno, nós olhamos para a palavra do Senhor a respeito de um jovem muito novo. Esse jovem era desprezado. Esse jovem era desprezado totalmente pelos seus pais,
pelos seus irmãos, mas só que Deus tinha um plano com ele. Deus tinha um plano com ele. E ele tinha o seu coração na presença de Deus, simples, humilde, pastoreando as ovelhas de seu pai. Porque ele tinha em mente que no tempo certo tudo ia acontecer. E existe um momento na vida da gente, irmãos, que surgem oportunidades para você ser alguma coisa. Quantas vezes foi lhe dado? Quantas vezes foi lhe oferecido? Quantas vezes alguém chegou em você e disse: olha, Jesus precisa de você na obra. E você arrogantemente diz: eu não vou fazer, eu não quero ser, eu não vou. Mas este menino escolheu o momento para crescer na presença de Deus. E eu quero dizer para você: aproveite a oportunidade que você tem hoje, porque a oportunidade ela passa, a oportunidade ela vai e ela não volta mais. Então abrace a oportunidade, diga: Jesus, eis-me aqui. Eu já perdi tantas oportunidades na vida, que se eu tivesse aproveitado pelo menos 50% das oportunidades, eu acredito que eu estaria melhor em todas as circunstâncias. A oportunidade vai, mas este menino, como diz a palavra, Davi, menino temente ao Senhor, um dia Israel estava em batalha, estava sendo afrontada pelos filisteus. A média de 150.000 soldados, com medo de enfrentar os filisteus, e eles zombando do povo de Israel. O que o inimigo quer é zombar de cada um de nós. O que o inimigo quer é mostrar para você que você não tem capacidade, que você não tem força. Mas eu quero dizer para você nesta noite de hoje: você tem força, você tem capacidade, porque Deus, Ele está na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Então Davi escuta as afrontas daquele gigante. Davi diz: olha, não pode ser, porque quem tem o Espírito de Deus não fica quieto, irmão. Quem tem o Espírito de Deus não deixa o outro zombar do seu irmão. Quem tem o Espírito de Deus não deixa outros dizer mal da sua igreja. Quem tem o Espírito de Deus tampa a boca de Satanás. E Davi foi desta maneira. Davi ouve as afrontas e ele diz: não é possível, eu vou falar com o rei. E quando ele chega na casa de Saul, quando ele chega no palácio, Saul está reunido com os homens, mulheres, e está colocando desânimo no coração das pessoas. Davi, na autoridade do Espírito, ele chega e diz: olha, rei, não desfaleça, não desanime o coração do povo, não faça isso não. Eu vou pelejar, eu vou lutar contra este gigante. O rei olha para ele e diz: meu filho, você ainda é moço. Aquele rapaz, aquele homem é um homem treinado, um homem preparado para a guerra. E olha o tamanho dele. Não é assim que o inimigo se coloca diante de você? Não é assim que os problemas se colocam diante de nós, demonstrando ser um monstro? Olha o meu tamanho, eu vou acabar com a tua vida.
É assim que vem as dificuldades. Só que tem uma coisa: não recua não, mostre o tamanho do seu Deus para os problemas. Mostre o tamanho do teu Deus e a força que Ele tem para lhe dar, para que você derrote as circunstâncias da vida. Quando nós olhamos para esta palavra, então Davi se prontifica a lutar com o gigante. Se você olhar na palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo de número 17, você vai ver que Davi chega no versículo 32 e se coloca diante do rei. E aí nós olhamos para esta palavra, irmãos, e aí o rei mostra para ele que ele é muito pequeno, ele é muito moço, mas ele diz: rei, eu como crente, eu vou lhe contar 2 testemunhos. Eu pastoreava as ovelhas de meu pai e eu matei o leão e o urso. Você crê nisso, irmão? Você crê? Sim ou não? Sim. Eu também creio. E Saul acreditou também, porque Saul sabia que quando demônios pegavam ele, quem ia lá expulsar os demônios dele era Davi. Mas você não pode, eu posso. Da mesma forma que eu matei o leão e matei o urso, eu vou matar, eu vou acabar com este gigante. Ele não pode fazer isto com o povo de Deus. Não pode. E quando nós olhamos para esta palavra, Saul diz assim: então vamos fazer o seguinte, você pega as minhas armaduras, você pega o meu capacete, você pega a minha espada e você vai lutar contra ele. Davi diz assim: não, porque Davi fica muito pequeno nessas armaduras. Davi não aguenta a espada porque ele é pequeno. Ele diz: eu não quero nada disso, rei. E ele pega a sua fúria e desce para ir contra o gigante. A Bíblia nos diz que ele estava afrontando o Deus de Israel. Quando nós olhamos para esta palavra, Davi desce para lutar. Davi desce ao rio, pega algumas pedrinhas e vai contra o gigante. Você precisa descer. Nós precisamos descer. E quando nós olhamos para esta palavra, então ele se depara diante deste gigante. O gigante tenta amedrontá-lo, o gigante tenta afrontá-lo, o gigante tenta colocar medo em Davi, mas ele olha e vai à frente. Um homem que não tinha nem como calcular pelo tamanho de Davi. Mas Davi não temeu, irmãos, porque maior era aquele que estava com Davi do que aquele que estava com Golias. Então presta atenção. Olha o tamanho do seu problema. Olha a sua situação. Muitas das vezes nós viemos à igreja, muitas das vezes nós procuramos o Senhor, mas muitas das vezes de forma errônea. Porque a primeira coisa, antes de buscar ao Senhor, nós precisamos examinar a nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus que foi ontem, que mais? Ele é hoje e será eternamente. A palavra de Deus não muda. Ela não muda. E o que Jesus disse?
eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Mas eu estou sofrendo, mas Ele está com você. Eu não sinto mais a presença do Espírito Santo, mas Ele está com você. Só basta você descer, se humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor. Você vai ver que em todo tempo Deus, o Senhor Jesus, está contigo. Mas precisa descer. E Ele diz: por uns tempos não, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Fecha os teus olhos por um segundo. Deus tem colocado dentro de você um dom maravilhoso. E você sabe que você tem. Você sabe. Só que Deus quer novamente aperfeiçoar este dom na tua vida. Mas não é simplesmente você dizer: Senhor, usa-me. Não, tem que haver um preparo. Tem que haver uma descida. Porque no momento em que você desce na presença do Senhor, o Senhor, Ele vai te exaltar. O Senhor, Ele vai te exaltar. Se você olhar para a palavra do Senhor, você vê que Jacó teve um encontro com o anjo no vale do Jaboque. Você pode notar que Israel